Mateus capítulo 9, verso 9 em diante. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Irmãos, no domingo passado nós falamos a respeito de sacrifícios, de alguns sacrifícios que o Senhor se agrada, sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam ao Senhor, e nós aprendemos que esses lábios que confessam o seu nome são fruto de um coração arrependido, quebrantado, cheio de ação de graças que se apresenta diante do Senhor. E nós aprendemos também que sacrifício é algo que é motivado por uma renúncia de si próprio em favor de alguém, não uma renúncia de algo ou sacrifício de algo a seu próprio favor. Então aprendemos que o Senhor também se agrada de sacrifício, o sacrifício da mútua cooperação, de distribuir os bens entre si, entre aqueles que precisam e necessitam, e que o Senhor se agrada também do sacrifício de fazer o bem, ou seja, de derramar a sua vida sobre a vida de alguém. Exatamente aquilo que o Senhor Jesus fez, distribuiu aquilo que tinha, derramou a sua vida em favor de nós, e carregou sobre ele na cruz o nosso pecado. Mas nessa noite eu também quero continuar falando a respeito de algo que nós possamos chamar de sacrifícios também. Nós lemos nesse texto aqui de Mateus, falando a respeito do chamado de Mateus, e lá no verso 13, Jesus fala: desejo misericórdia e não sacrifícios. Mas muitas vezes nós não compreendemos o que é essa misericórdia que o Senhor deseja, que substitui esse sacrifício que o Senhor não quer mais, que é o sacrifício que oprime, é o sacrifício que leva em conta as coisas visuais, as coisas aparentes, como eram os sacrifícios no Antigo Testamento. Aquilo que era cerimonial, aquilo que era aparente, aquilo que se fazia como um sinal, não é mais isso que o Senhor deseja. Ele está falando de misericórdia, de algo que deve brotar das nossas vidas como um desejo de conhecer mais a Deus. Mas nós, na nossa caminhada cristã, na nossa jornada, nós facilmente caímos em algumas armadilhas e acabamos vivendo numa tirania da troca de favores. E nós vivemos a vida e o nosso relacionamento com Deus desta forma, porque na vida nós agimos assim, com os amigos, com as pessoas do trabalho, até com os nossos filhos, nós vivemos essa troca de favores. Quantos de nós já não chegou para os filhos e falou assim: se você passar de ano, você vai ganhar isso, se você não passar, não ganha. Ou quantas vezes, se o seu comportamento for assim, você pode ir em tal lugar, se não for, não vai. Isso faz parte da nossa vida. No trabalho, nós apoiamos muitas vezes aqueles que nos apoiam, trocamos favores. Com os amigos também, buscamos amigos, aqueles que nos apoiam, e apoiamos os que nos apoiam. O problema é que nós trazemos essa relação para o nosso relacionamento com Deus, e começamos a agir com Deus da mesma forma, tentando de alguma maneira apresentar a Deus coisas que possam trazer o favor de Deus a nós. Favores que nós achamos que podemos apresentar a Deus para que Deus se agrade de nós e nos dê, então, algumas bênçãos, algumas coisas, e nos conduz a vida em paz, em segurança, em tranquilidade, com saúde. E muitas vezes, quando a gente está bem, nós estamos bem dizendo, externamente falando, ou internamente também nas suas emoções, mas você está com a vida tranquila, você não está passando por dificuldade financeira, por dificuldade familiar, por nenhuma enfermidade, por nenhuma doença, algo que tenha afligido você,
né? Muito embora acho difícil que ninguém esteja passando por nenhum tipo de dificuldade na sua vida, mas quando você vai caminhando assim, a tendência é que você ache que o seu relacionamento com Deus está bom. Você chega e diz, então o meu relacionamento com Deus está bom assim, dessa forma. E aí quando os problemas e as dificuldades começam a surgir, aí você começa a achar que talvez o seu relacionamento com Deus não está assim tão legal. Você começa a orar mais, você começa a buscar mais da leitura das Escrituras, você, quem sabe, começa a fazer alguns jejuns, a procurar, você começa a vir mais ao culto com mais frequência, porque as dificuldades começaram a surgir. E aí você, o problema está aí batendo na porta, então você começa a vir à igreja, começa a correr atrás, como disse. Por quê? Você julga que isso, ainda que talvez você não tenha tido esse entendimento, mas lá dentro, você julga que assim, dessa forma, Deus vai olhar para você, agora então eu vou socorrer, porque Ele está fazendo algo, está fazendo favores que me agradam. E isso, irmãos, é uma tirania que nos oprime. Porque a nossa vida, então, começa a ser algo que oscila o tempo todo. Um dia a gente está bem, no outro dia a gente está mal, no outro dia a gente está bem, no outro dia a gente está mal, porque quando as coisas vão bem, a gente sente-se bem com Deus. Quando as coisas vão mal, a gente fica mal. E tem uma passagem das Escrituras, que está lá em Marcos, que quando eu leio esse texto aqui de Mateus, e a gente vai voltar a falar desse texto que nós lemos, eu caminho para Marcos e no meu coração, o texto de Marcos que nós vamos ler, eu custei a entender e compreender esse texto, Marcos capítulo 10. Porque nesse texto, vamos ler o texto primeiro. Marcos capítulo 10, verso 17. É uma história que muito provavelmente você conheça, do jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Amém. Até aqui. Não, mais o 27. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Irmãos, esse texto foi um texto que sempre me incomodou, porque eu nunca consegui entender a ação de Jesus com esse jovem rico. Eu já tinha visto várias mensagens nesse texto, e sempre a mensagem nesse trecho, que eu ouvia nesse texto, trazia como centro o coração desse jovem apegado às riquezas, apegado a alguma coisa, e então por isso ele não conseguiu seguir a Jesus e ir aplicando para as nossas vidas das coisas que nós nos apegamos e não conseguimos abrir mão para seguir a Jesus. E obviamente essa não é uma aplicação incorreta. Mas uma coisa incomodava o meu coração quando eu li esse texto. Eu sempre achei que Jesus foi muito duro com esse jovem. Assim, poxa, Jesus pegou pesado com ele. Porque nós acabamos de ler o texto de Mateus. E Mateus também era um homem rico. Era um publicano, era um cobrador de impostos. Ele tinha muitas posses.
E Jesus frequentava a casa de pessoas com dinheiro. Jesus frequentou a casa de Zaqueu, por exemplo. E Jesus não pediu que Zaqueu doasse todas as coisas e seguisse a ele. Jesus não pediu sequer a Mateus que deixasse, vendesse nada. Jesus simplesmente chamou: vem e segue-me. Jesus, quando se depara lá com a mulher, traz entre ele a mulher adúltera, né? E querem apedrejá-la. O que Jesus faz? Quem não tem pecado, tire a primeira pedra. E aí vai um a um, vai indo embora, começando pelos mais jovens. E quando Jesus olha para aquela mulher, ele olha com amor, o mesmo amor que esse texto diz que ele teve pelo jovem. E ele diz a ela: vá, eu também não te condeno, não peques mais. Mas Jesus não agiu, lá no meu entendimento, desde então, com essa severidade, porque é muito fácil, irmãos, para nós olhar para esse jovem e falar assim: ele era um apegado mesmo ao dinheiro. Mas pense você, quando você se converteu, alguém falou para você largar e dar tudo que você tem aos pobres e seguir Jesus? Alguém pediu isso para você? Eu, quando me converti, falaram para mim que eu precisava me arrepender dos meus pecados, me identificar com a obra de cruz, pegar a minha cruz. Sim, mas ninguém falou para eu vender tudo. Se realmente Jesus chegasse para você, né, hoje, falasse: vende tudo que você tem, distribui e me segue. Quem sabe você vai ser um missionário, vai viver de doações, sabe lá de quem, sem algo certo e seguro daquilo que vai acontecer. Será que realmente você estaria disposto? Se coloque no lugar desse jovem um pouquinho, porque é muito fácil a gente, quando lê, assim: esse cara realmente... Mas não foi fácil aquilo que ele ouviu, e o que Jesus pediu para ele foi difícil. Eu lembro quando estava fazendo segundo grau técnico, nós tínhamos aula de educação física, de atletismo, e o professor então colocou uma vara, né, para salto em altura, na medida do recorde mundial da época. Pô, aquilo era uma coisa absurda, né? A gente olhou aquilo, aí ele falou assim: esse é o recorde mundial. Mas ele não pediu que a gente saltasse aquilo, daquela altura. Ele só nos deu o padrão de referência daquilo. Em seguida ele colocou bem baixinho, e todos nós então saltamos aquilo com facilidade. Aí ele começou a nos orientar e falar assim: agora você tem melhor aqui, melhor ali, e depois ele foi aumentando, né? Ninguém conseguiu saltar o recorde mundial, né? Mas a gente conseguiu até uma determinada altura ali. Mas aqui eu leio esse texto, me parece que Jesus chega e coloca já a vara lá no recorde mundial. Se você quer ser perfeito, vende tudo que tem. Mas como foi libertador para mim, quando eu olhei para esse texto e comecei a entender o que Jesus estava tentando fazer com que esse jovem entendesse. Jesus estava o tempo todo tentando libertar esse jovem de algo que ele cria, de algo que ele tinha na sua mente, que estava, na verdade, o oprimindo, o acorrentando e o impedindo de seguir Jesus. E o que era isso, irmãos? Quando a gente olha o texto, já a primeira aí, você precisa ter o hábito de, quando lê o texto, fazer perguntas para o texto. Mas por que Jesus disse isso? Às vezes a gente passa batido. Eu também não tinha entendido por que Jesus diz para o homem, para o jovem, como quem reclama, né? Aquele jovem chega diante dele e fala: bom mestre. Jesus parece que já dá logo, né? Sim, por que você está me chamando de bom? Só há um que é bom, que é Deus. Eu falei: puxa, por isso que Jesus não foi com a cara desse jovem. Você é bom por quê, meu filho? É só Deus que é bom. Mas aqui, irmãos, Jesus já está dando um ensino àquele jovem. Porque quando ele chega diante de Jesus e chama Jesus de bom mestre, ele está olhando ali e não está reconhecendo quem é Jesus ali. Ele não está reconhecendo o Messias ali. Ele não está reconhecendo o Cristo ali. Ele está vendo um homem bom. Um profeta que pode dar conselhos, que pode ajudá-lo. E ele está então buscando aquilo que exteriormente ele está vendo como algo bom. E chama então Jesus de bom. E Jesus já está dando a ele uma direção e um caminho, falando: cuidado com o que os teus olhos estão vendo e achando que é bom, porque só há um que é bom. E aqui Jesus está dizendo: se você me considera bom,
há algo mais que eu também sou. Eu não sou só um homem bom, um mestre bom. Jesus já está, então, dando o caminho para aquele homem. Mas ele pergunta, o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E aí vem aquilo que eu digo, a escravidão e a troca de favores. O que eu devo fazer? E ele estava pensando justamente nas coisas práticas. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde o que a lei dizia. Conhece a lei? Não mate, não roube, não adultere, não dê falso testemunho. Jesus dá a lista para esse homem, e aí vem a resposta desse homem. Qual é a resposta dele? Tudo isso tenho feito desde a minha juventude, ou desde a minha adolescência. Aí, irmãos, vem algo que a gente então começa a ver que esse homem vivia preso dentro de uma mentira daquilo que ele externava. Você acredita que ele realmente seguia toda a lei? Era possível que ele seguisse toda a lei? Não era possível. A própria palavra nos ensina, lá em Salmo 143, 1 e 2, Davi vai dizer, se você quiser acompanhar aí, Salmo 143, 1 e 2, um salmo de Davi vai dizer o seguinte: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Romanos também vai falar que todos pecaram. A palavra de Deus vai nos dizer também que não há um justo, nenhum sequer. E o que esse homem está respondendo aqui quando Jesus lhe pergunta? Eu cumpro os mandamentos desde a juventude. Quando ele acrescenta esse desde a juventude, ele está dizendo o seguinte: na cultura judaica, o homem ou a criança, ela só é passível de julgamento a partir de um ritual que eles chamam de bar mitzvah, que é quando ele começa então a ser responsável pelos seus atos. É como se fosse hoje, digamos assim, a festa de 15 anos das meninas. O judeu tem esse ritual até hoje. Eles fazem uma festa, tem a dos meninos, que é o bar mitzvah, e das meninas, que eu não lembro o nome, mas tem. E a partir daquela idade, daquele evento, ele passa a ser responsável pelos seus atos. Então o que ele está dizendo? Desde que eu passei pelo bar mitzvah, desde que eu me passei a ser responsável pelos meus atos, eu tenho seguido todos os mandamentos. Mas aquele jovem certamente sabia no seu coração que ainda que as aparências a aparência do que ele fazia podia ser uma aparência de quem cumpre, ele sabia muito bem que no seu íntimo isso não era verdade. Isto não era verdade. E Jesus já estava dando a dica lá atrás: quem é bom? Só há um bom. Só Deus é bom. Jesus já sabia o que aquele homem ia perguntar e ele já estava dizendo: você não é bom, você não é justo. Jesus já estava amando ele, dando a dica, assim, preste atenção na sua vida. Mas ele responde o quê? Eu tenho cumprido isso tudo. E aí então vem a continuação, quando Jesus diz a ele: vá, vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Irmãos, o que Jesus esperava desse homem? Que ele finalmente reconhecesse que era impossível alcançar a vida eterna com suas próprias forças. Que era impossível alcançar a perfeição. Em algumas versões, e lá em Mateus, se eu não me engano, na passagem paralela, Jesus vai dizer: se você quer ser perfeito, vá à venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Jesus está dizendo para ele, está colocando a vara lá numa altura impossível, não tem como saltar, e está dizendo para ele: salta. O que Jesus queria ouvir daquele homem? Não posso, não dá para mim, isso é impossível, eu não consigo. Essa foi uma pergunta de Jesus em amor. Ele queria ouvir o clamor daquele homem, se rendendo, falando: não dá, e se rendendo a Jesus. Mas, irmãos, nós nos chegamos diante de Deus muitas e muitas vezes com a mesma atitude desse jovem. Nós chegamos diante de Deus muitas vezes
querendo apresentar para Deus a nossa fidelidade, a nossa justiça, a aparência externa do que nós somos. E nós queremos com isso ganhar do Senhor aprovação, bênção de Deus, muitas vezes salvação, e achamos que isso é que envolve a nossa salvação. E nós agimos assim. E aí isso começa a nos aprisionar, e começa a ser um fardo, porque você certamente vai saber e vai viver lá no seu íntimo as suas frustrações, porque você não consegue saltar e bater o recorde mundial. Você não consegue vender tudo que tem, você não consegue, eu não consigo vender tudo que tem. Talvez aquilo que você tenha não sejam as riquezas, mas há algo que você ainda não consegue se desfazer por Cristo, não há. Quem possa dizer que largou tudo e que é perfeito seguindo a Jesus, mas nós buscamos isso, e aí, quando nós nos damos conta que não conseguimos, o que se abate sobre nós? A mesma ação que aconteceu com aquele jovem, tristeza e abatimento. Então ele fica triste, ele sofre, e ele sai certamente dali cabisbaixo. O texto diz que ele se abateu profundamente e saiu triste daquele lugar. E certamente Jesus ficou triste ao vê-lo sair, porque o texto diz que Jesus o amou, Jesus teve compaixão dele, Jesus verdadeiramente quis que ele o seguisse. Irmãos, eu não sei como teu coração nessa noite entrou aqui nesse lugar, mas eu sei que muitos de nós talvez estejamos fazendo todo o esforço possível, estejamos vivendo as frustrações e a tristeza de não conseguirmos fazer tudo que Jesus nos pede, porque nós estamos querendo fazer isso e trocar favores com o Senhor. E aí, quando nós caímos, nós nos sentimos derrotados, abatidos, e a tristeza do pecado precisa abater o nosso coração, mas não nos esmagar, porque nós precisamos olhar para Deus e falar: Senhor, eu não consigo sozinho, não dá, eu preciso de socorro, preciso de ajuda. E aí o Senhor vai vir em seu socorro. Talvez o que esteja abatendo você pode ser uma tristeza, uma enfermidade, uma doença, da qual você não compreende porque tem abatido você. E isso tem trazido diante de você tristeza, talvez amargura, e você muitas vezes tem até medo de chegar diante de Deus com sinceridade e questionar e rasgar o seu coração diante de Deus. E a gente sublima os nossos sentimentos com Deus, mas Deus conhece o que vai no nosso coração. Muitas vezes nos sentimos injustiçados e tristes pelas circunstâncias, sejam elas quais forem, mas não nos abrimos com Deus. Justamente o que Jesus esperava desse jovem. Nós não abrimos o coração, e aí quando a gente olha para a vida dos homens de Deus revelado nas Escrituras, existem algumas passagens, irmãos, que elas me assombram, tamanha sinceridade e ousadia que esses homens chegavam diante de Deus. Dê uma olhadinha no texto de Jeremias. Jeremias capítulo 15, verso 18. Você sabe que Jeremias foi um profeta que talvez o profeta que por mais lutas e dores passou. Jeremias foi perseguido, Jeremias foi jogado na lama para ser morto, Jeremias foi chacoteado, foi trazido chacota sobre ele pelo povo, porque ele profetizava sempre a maldição, profetizava sempre julgamento, sempre violência, sempre derrota, porque era o que Deus estava trazendo a ele, e o povo então se revoltava, e Jeremias era um homem sozinho, solitário, e ele, num momento de desespero, de tristeza, com tudo aquilo que ele vinha passando, ele se apresenta diante de Deus e rasga o seu coração daquilo que ele estava sentindo, aí no verso 18. Por que é permanente a minha dor? E a minha ferida é grave e incurável. Por que te tornaste aqui, irmãos, é de Deus que ele está falando. Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Jeremias não se escondeu de Deus.
Jeremias se abateu, se entristeceu com as circunstâncias, sejam de pecado, sejam as circunstâncias, no caso de Jeremias, de luta, de dor, de tristeza, de não entender o que estava acontecendo. Mas ele apresentou isso diante de Deus. Ele apresentou isso diante de Deus. E Deus responde Jeremias. E Deus não repreende Jeremias. Deus responde, Deus diz no 19, assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para ele. E ele continua, farei de você uma muralha de bronze fortificada. Deus responde Jeremias. Veja no verso 20, capítulo 20, o mesmo Jeremias, verso 7. Jeremias, capítulo 20, verso 7. Senhor, tu me enganaste e fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Jeremias, ele disse, eu não quero mais, Senhor, eu não aguento mais falar do seu nome, eu não aguento mais esse chamado, eu não aguento mais a missão que o Senhor me deu. Não dá, está além das minhas forças, da minha capacidade. Não aguento mais esse povo me zombando, não aguento mais esse povo me censurando, me insultando, e sempre que eu abro a boca é para falar de destruição, de violência. Mas há um fogo que arde no meu coração e eu não consigo conter. Mas ele abre o seu coração diante de Deus. Ele não esconde o que ele está sentindo. E isso traz a Jeremias o quê? Liberdade, libertação. Porque Deus então começa a revelar a Jeremias que a força de Jeremias estava em Deus. E não nas suas lutas e nos seus sofrimentos. E Jeremias viu aquilo tudo que o Senhor prometeu pela sua boca sendo cumprido no povo. E Jeremias, no verso 16 do mesmo capítulo 20, verso 14, vai mais, se você acha que foi pouco, veja o verso 14 do capítulo 20. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai, e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Coisa pouca, né? Que Jeremias chega diante de Deus, você teria essa ousadia? Não, certamente, se você tem sentimentos parecidos com o de Jeremias, talvez não tão fortes, mas se certamente há uma frustração em você. Eu sei que você não tem tido coragem de ser sincero com o Senhor. E você tem carregado este fardo. E esse fardo tem abatido você, esse fardo tem feito você sofrer, esse fardo tem te impedido de continuar recebendo o ensino de Jesus, assim como impediu aquele jovem rico de ouvir o Senhor Jesus mais, de ser ensinado pelo Senhor e de receber do Senhor a força para assim deixar todas as coisas, vender tudo que tinha e seguir Jesus. E certamente se você tem passado por depressão, por uma tristeza que você não sabe nem como explicar, talvez a culpa se abata sobre o seu coração e você se sente culpado ou culpada por sentir-se assim.
e você não se apresenta diante de Deus, você não coloca diante do Senhor os teus sentimentos, e você sofre com essa culpa, e o Senhor quer ouvir, quer tratar de você, mas você precisa apresentar-se diante dEle, você precisa abrir e rasgar o seu coração. Quem sabe você não é também nessa noite alguém, como nós vimos no vídeo hoje, que tem sido derrotado, vencido pela pornografia, e você luta por um tempo, quem sabe 1 mês, 2 meses, e daqui a pouco você cai, e aí aquilo te massacra, e você, quando então se abate, o que é que você faz? Qual é a nossa tendência? Ao invés de chegarmos diante de Deus com uma boa conversa, nos arrependemos, e pedimos socorro ao Senhor, falar: Senhor, eu não consigo sozinho. A gente se fecha, se abate, e a gente então tenta assim: eu preciso agora de um tempo, eu preciso ficar sem ver isso por, quem sabe, uns 15 dias, para eu poder voltar a falar e conversar com o Senhor. Você se afasta do Senhor em vez de aproximar-se dEle, porque você julga que aquele pecado que você cometeu te faz indigno de apresentar-se diante do Senhor, e te faz indigno se você não buscar e não clamar pelo sangue do Senhor Jesus. Quem sabe as lutas da sua vida também têm te feito sofrer. As lutas que você não compreende, as dores, as tristezas, também essas você é convidado a apresentar diante do Senhor tudo. E aí você vai começar a descobrir o que é a verdadeira libertação. A verdadeira libertação nós encontramos quando nós percebemos que nós não somos capazes de nada, e que o Senhor é capaz de tudo, e que Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que a gente está sentindo, e não que nós nos escondamos. Se você olhar para a vida de Davi, você vai ver que Davi, com todo o seu coração, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, há momentos na vida de Davi que ele diz: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Um salmo profético que Jesus vai repetir quando está na cruz. Se você olhar para a vida de Jesus, quando ele se depara lá no jardim do Getsemane, ele leva com ele os seus discípulos, e ele diz aos discípulos: a minha alma está triste até a morte. Até a morte. Orem comigo. E ele se apresenta diante do Pai com a sua tristeza, com a sua dor. E ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. E você sabe o quanto ele sofreu naquele momento, e seu suor tornou-se como sangue, gotas de sangue, mas o texto diz o quê? Que anjos vieram do céu e o serviram e o consolaram, porque ele chegou diante de Deus com a sua dor, com a sua luta, com a sua tristeza, e apresentou. O que Deus quer que você presente diante dele nessa noite não é um sacrifício. O que ele quer que você apresente a ele não é nenhum favor, nem algo que ele possa te dar em troca. Ele quer que você se renda, não ao pecado, não à dor, não à tristeza. Ele quer que você se renda a Ele, e que você entenda verdadeiramente o que é a graça do Senhor Jesus, porque aí a graça vai fazer você entender o que é essa liberdade que a palavra nos diz que o Filho nos traz. E quando o Filho nos traz essa liberdade, nós somos verdadeiramente livres. E para concluir, vamos lá em Marcos novamente. Jesus, quando encontra o jovem rico, ele está seguindo a caminho de Jerusalém. E o Evangelho de Marcos é chamado do Evangelho do caminho, porque Jesus vai fazendo e vai ensinando as coisas a caminho. Ele está a caminho de Jerusalém, e quando ele já está próximo de Jerusalém, em Jericó, quando ele chega em Jericó, que é próximo de Jerusalém, ele encontra com um cego, ou 2 cegos, como o texto de Mateus e de Lucas vai dizer, mas Marcos dá ênfase em um deles, Bartimeu. Marcos 10, 46.
Logo depois desse encontro, Jesus entra em Jerusalém. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com grande multidão, estavam saindo da cidade em direção a Jerusalém, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Saltando, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, qual a diferença deste encontro de Bartimeu, cego, com Jesus, do encontro do jovem rico? A começar pelo reconhecimento que Bartimeu tem de Jesus. Bartimeu, quando vê Jesus, não vê um bom mestre. Jesus vê quem? O filho de Davi. Bartimeu vê o filho de Davi em Jesus. Bartimeu vê cumprido em Jesus a profecia de que o Messias estava ali, que ele era o Cristo. Então, quando ele clama, ele já clama a Cristo. Senhor, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim, mais nada ele pede. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. É o que nós temos que fazer quando chegamos diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu continuo pecador, eu continuo fraco, eu continuo sofrendo com as lutas, as tristezas, as lutas da minha mente e da minha alma, mas tem misericórdia de mim. E aí Jesus vai perguntar para você, como perguntou para este homem: o que você quer que eu te faça? E ele simplesmente respondeu: eu quero ver. E Jesus o curou. Então ele seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus. Ele não apresentou nada a Jesus. Ele não chegou diante de Jesus com absolutamente nada nas mãos. Ele não chegou diante de Jesus com nenhuma ação de justiça própria. Ele não chegou diante de Jesus com nenhum sacrifício de animais, de objetos ou absolutamente nada que pudesse dar a Jesus. Ele simplesmente chegou diante de Jesus com seu clamor: tem misericórdia de mim. Foi a única coisa que ele apresentou ao seu Senhor. E aí você lembra, nós começamos essa mensagem lendo o texto de Mateus, onde Jesus diz: misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Se o Espírito Santo te deu a compreender essa mensagem nessa noite, eu tenho plena certeza no meu espírito que você vai sair daqui livre e liberto de muitas coisas no seu coração e no seu espírito, porque o Espírito Santo do Senhor certamente está ministrando na sua vida, para que você possa nessa noite e na sua vida apresentar-se diante do Senhor Jesus com um simples clamor todos os dias: Senhor, tem misericórdia de mim. E saiba que Ele, quando olha para você, Ele te ama, assim como amou o jovem rico.